Alô, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. É pastor Aparecido chegando por aqui com o seu estudo bíblico, a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos aprendendo na lição de número 13, dia 28 de junho de 2020. Estaremos falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Nós iremos neste momento fazer uma oração. Se você tem um pedido de oração, aproveite agora para apresentar ao Senhor este pedido de oração seu e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, em o nome de Jesus, o teu santo e eterno Filho, é que viemos diante da tua presença para te louvar, te exaltar, glorificar o teu santo e precioso nome. Te pedimos, Senhor, que na manhã desse dia o Senhor esteja abençoando a todos quanto estão numa necessidade específica para as suas vidas. Que o Senhor também esteja nos iluminando, nos auxiliando, nos orientando e guiando, Senhor, nesta nossa lição que estaremos começando neste momento. Abençoe a todos aqueles que estão conosco, meu Senhor, derramando do Teu Espírito Santo sobre cada vida e falando conosco de uma forma especial. Nós pedimos isto e já te agradecemos no santo nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, bem-vindo à nossa escola bíblica dominical e nós vamos hoje participando de mais uma lição bíblica. A lição bíblica passada, ela está lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser revê-la, porque foi de muita bênção, muitos comentários, muitas pessoas foram alcançadas e está lá no nosso canal do YouTube. Você pode acessar o pastor Aparecido de Souza lá no YouTube e você pode rever. Ela agora já está editada, está bem apresentável e você pode ter novamente essa lição ou recomendar. Se você conhece aí, por exemplo, alguma família que eles estão vivendo uma crise entre papéis, por exemplo, papel do esposo, papel da esposa e dos filhos, e eles não sabem como trabalhar essa questão, indique, compartilhe este vídeo com essa pessoa para que ela também possa ter uma orientação espiritual para que a sua vida possa seguir num rumo de prosperidade e progresso na presença de Deus. Ok? E se você não é inscrito no meu canal lá no YouTube, por favor, passe por lá, faça sua inscrição, deixe lá o sininho habilitado para que todas as vezes que a gente fizermos um vídeo e subir na plataforma do YouTube, você pode ser avisado. Outro sim, no final não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike lá no vídeo, ok? Nós precisamos atingir 4.000 horas de programação na plataforma do YouTube para começar a monetização do canal. Portanto, vai lá, faz isso, ajuda, porque será de grande bênção para nós e para a nossa igreja. Então vamos à nossa lição desta manhã. A batalha espiritual e as armas do crente. O nosso texto áureo está lá em Efésios capítulo de número 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo de número 11, é o nosso texto áureo. Depois nós temos a nossa verdade prática. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica, Efésios, capítulo de número 6, versículos do 10 ao 20. Se você tem a sua revista, pode acompanhar. Se você não tem, você acompanha na sua Bíblia a leitura bíblica que temos aqui. Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar
firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo de número 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esses dois últimos versículos é Paulo pedindo oração da igreja de Éfeso em favor dele, ele que está na prisão. Nós estamos estudando a nossa revista da CPAD, estamos chegando hoje na última lição desse trimestre, né? Já é o segundo trimestre deste ano. Próximo domingo há um novo trimestre, nós estaremos aqui, como nós não estamos podendo, devido à situação em que estamos vivendo, fazer as nossas escolas bíblicas dominical aqui no templo, nós estamos fazendo online e nós estaremos providenciando para a próxima lição no próximo domingo. A nossa lição bíblica que termina hoje nesse trimestre, a igreja eleita, resgatada pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito da promessa. E nós foi baseada essas lições na carta aos Efésios, carta de Paulo que escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso, e ali ele apresenta o mistério de Deus que estava oculto, que é a igreja, que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez a igreja derrubando a parede da separação, sobre tantas lições que viemos aprendendo durante esse trimestre. E hoje chegamos na última lição, tratando da batalha espiritual e as armas do crente. Meus queridos irmãos, nós temos uma batalha a ser travada. Aliás, o crente, ele batalha em 3 frentes. Ele batalha contra a carne, contra si mesmo. Ele batalha contra o mundo, a tendência mundana, a mentalidade mundana depravada, que odeia o posicionamento cristão, e ele batalha contra as armas da maldade. Então ele está nessa frente de batalha, é uma luta constante. Só que hoje nós estaremos tratando sobre esta batalha do âmbito espiritual contra a maldade. A nossa introdução nos diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir o inevitável conflito contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, nesta lição nós vamos aprender que o crente tem uma batalha de âmbito espiritual, que o crente ele tem armas provistas por Deus e que ele tem todas as condições de vencer essa batalha. O preparo espiritual do crente para a batalha. Ninguém vai para uma guerra sem preparar. Os soldados, por exemplo, até mesmo existe o momento do alistamento no nosso país, e nesse alistamento, então, os soldados se preparam para uma eventual guerra, um eventual confronto em um fronte de batalha. Portanto, todos os exércitos passam por isso. E o crente também precisa ter um preparo, porque ele estará numa batalha espiritual contra seres espirituais e ele precisa ter este preparo. E qual é o preparo que o crente precisa ter para poder batalhar esta batalha espiritual, já que não há como escapar dela? Eu e você estamos realmente envolvidos nesta batalha dia após dia.
Como podemos nos preparar? Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, como está no versículo 10, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus e em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, este fortalecimento para a batalha não é brotado de nós. Eu e você já fica bem claro que nós não temos forças e nem capacidade para vencer o inimigo nesta batalha. Então nós precisamos de um poder que não é interno, mas é externo, que vem do Senhor. E o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. E este fortalecimento é conferido ao crente através da comunhão que ele vem ter com o próprio Deus, através da sua oração, a sua vida de consagração diária ao Senhor. Então o Senhor vai te fortalecendo para você batalhar e batalhar para ter vitória. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Como é a renovação da nossa mente? A renovação da nossa mente está no fato de que todo o tempo nós estamos pedindo ao Espírito Santo para que não deixe que as coisas que o mundo oferece, que o próprio Satanás nos apresenta como uma bandeja traiçoeira, venha afetar ou poluir a nossa mente. Não se esqueça que nós precisamos estar renovados na mente. É como disse Romanos capítulo de número 12, versículo 1. E não vos conformeis, capítulo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai pela renovação do vosso próprio entendimento. Então eu e você precisamos ter uma mente renovada, pedir ao Espírito Santo que venha renovar a nossa mente dia a dia, momento a momento, para que não sejamos ser uma presa fácil. Também precisamos de uma vida de santidade. E o que é a vida de santidade? A vida de santidade é aquela vida em que nós consagramos cada dia nosso e cada parte de nossa vida para viver em um estado dentro da vontade de Deus. Todas as vezes que eu reconheço, me convenço e conheço através da palavra, através da iluminação do Espírito Santo, de que algo que eu estou fazendo, falando, agindo é pecado, eu devo pedir perdão e eliminar da minha vida. Então esta é a vida de santidade progressiva, porque nós já falamos sobre a santidade em 3 níveis. A santidade posicional, que é aquela que Paulo nos informa, dizendo: em Cristo somos santos. A santidade ou a santificação progressiva, que é aquela que eu vivo dia a dia, eliminando da minha vida todos os erros e pecados, procurando viver em estado de santidade. E a santidade total, que é aquela do arrebatamento, ou a entrada na eternidade, onde o pecado jamais nos alcançará. E também precisamos ser cheios do Espírito Santo, como disse no capítulo 5, versículo 18 de Efésios: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha, irmãos, este enchimento do Espírito é uma responsabilidade minha e sua. É o Senhor, é o Senhor convidando você e a mim para que venhamos a encher-nos do Espírito. E é possível fazer isso através de uma vida de oração, de busca constante da presença do Espírito Santo na nossa vida. Ok? Glória a Deus. Segundo, vigilantes em toda a oração e súplica. A vigilância, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração e também da vigilância. Não é possível entrar em combate sem a cobertura tão preciosa da arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. A oração. Primeiro, fortaleza do Senhor. Segundo, preparo, oração. Oração, a recomendação bíblica é que nós devemos orar e orar sempre. Lucas capítulo 18, Jesus fala sobre
a importância de orar e não desfalecer na oração. Jesus foi um mestre da oração. E ele é Deus, e ele orava ao Pai. Conversava com o Pai, porque oração é comunicação. Oração é falar com Deus. Então, isso é oração. Esta oração, nós temos aprendido que ela tem várias ramificações. Oração de intercessão, oração de ação de graça, oração de petição. Essas são algumas fórmulas da oração em si. Agora, a responsabilidade de cada um de nós é que devemos orar. Orar sem cessar. Você consegue fortalecer a sua vida espiritual através da oração. Então, a oração é uma segunda arma. Agora, não adianta nada você fazer períodos regulares de oração se na prática da vida não haja vigilância. Então, oração e vigilância são irmãs gêmeas que devem andar de mãos dadas dentro da minha e da sua vida. Então, eu devo orar, como eu também devo vigiar. Porque muitas pessoas oram e esquecem da vigilância. E ao não vigiar, todo o poder e valor da oração é anulado devido ao fato de que lhe faltou a vigilância. Então, o preparo que nós encontramos, que Paulo recomenda para mim, para você, é ser fortalecido no Senhor, vigilante sempre contra as astutas ciladas do maligno, contra os pecados que porventura venham a aflorar em nossas vidas, ter uma linguagem santa, pensamentos santos, olhos santos, ações santas. Para quê? Para que não venhamos dar brecha para Satanás. E devemos manter sempre um estado de oração permanente. Orai sem cessar. Se você quer ter vitória, você precisa fortalecer no Senhor, se preparar para a guerra. Ok? Agora nós vamos para o segundo ponto, que é conhecendo o campo de batalha espiritual. Primeiro nós vimos sobre o preparo espiritual do crente para a batalha espiritual, que é fortalecer no Senhor, orar e vigiar. Não se esqueça que esses preparos são fundamentais para a sua vida. Não é um preparo físico, é um preparo espiritual, porque a batalha é espiritual, ok? Então você tem que estar convicto disso. Agora, se você não ora, se você não vigia, você será um soldado frágil. Já viram nesses exércitos que sempre tem aquele soldado que não tem o preparo suficiente e são os primeiros a serem prostrados no campo de batalha? Então Deus jamais quer que você seja prostrado no campo de batalha. E, portanto, Ele quer que você esteja preparado para este momento. Então, hoje, se você ainda não tinha consciência, a partir de hoje, você tem que ter consciência. Sabe por que muitas vezes você sempre está prostrado com um pecado, com um problema, sempre você se mete em certas situações que lhe causam feridas, sofrimento e angústia? É porque você não se preparou para o campo de batalha. Então começa a fortalecer-se no Senhor, começa a orar e começa a vigiar, que você vai ver que a sua força espiritual sempre estará preparada para vencer os ataques do maligno na guerra espiritual. Segundo, conheça o campo de batalha espiritual. A pior coisa é você ir para a batalha e não conhecer o campo de batalha e também não conhecer o inimigo que está preparando esta batalha. Os estrategistas de guerra, eles se debruçam em planos para poder conhecer o que o inimigo está planejando. Eu e você temos inimigos poderosos, mais poderosos do que a gente. E eles são estrategistas, astutos, como nós vamos ver, e nós não devemos de maneira nenhuma ignorá-lo. Devemos realmente saber que ele tem força e que ele pode acabar com a gente. Então, nós precisamos conhecer este campo de batalha. Você precisa conhecer este campo de batalha. Conhecer o inimigo antes que você seja tragado nessa guerra. Ok? Então, conhecendo o campo da batalha espiritual.
as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas pelo inimigo. O diabo é astuto e ele monta ciladas, ele monta laços, ele monta armadilhas, ele faz jeitos engenhosos para te prender, para te destruir, para acabar com você. Ele é terrível, ele é astuto. É só você dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 3, estamos falando de Adão e Eva, os dois primeiros progenitores de toda a raça humana. Claro que a ciência vai dizer para você que o homem veio na evolução, e isso não tem qualquer fundamentação da teoria criacionista bíblica. Adão e Eva, da raça humana, foram os primeiros exemplares criados por Deus em desenvolvimento total de sua capacidade. Por exemplo, mente de Adão e Eva estava ao seu pleno. Espírito de Adão e Eva ao seu pleno. Alma de Adão e Eva ao seu pleno. Corpo de Adão e Eva ao seu pleno. Eles estavam capacitados com o ideal de Deus para a raça humana. Este casal, eles não são primatas que vieram se evoluindo de maneira alguma. Eles eram pessoas plenas que Deus havia criado, porque este era o ideal de Deus para toda a raça. Mas o pecado foi que trouxe toda essa limitação, trouxe toda essa deficiência física, espiritual e mental no ser humano. Essa deficiência foi provocada por Satanás numa tentação em que Eva e Adão caíram e veio toda essa deficiência a nós. Porém, este casal, na plenitude, eles foram enganados pela astúcia cilada de Satanás. Ele é terrível, não brinque com ele. Ele é astuto, ele arma ciladas, são ciladas terríveis. O líder deste reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio de espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Ele é astuto nisso, em trazer a mentira, dando a ela uma roupagem de verdade. Ele é o pai da mentira, ele é o criador da mentira. Ele mentiu desde o princípio, e quando ele abre a boca, ele fala de mentira. E nesses dias em que estamos vivendo, em que a mentira parece que está suplantando a verdade, há uma inversão de valores, eles têm em plena atividade, usando a mentira para poder causar confusão e destruição na sociedade e na própria igreja. Ele confunde então a mentira com a verdade, deturpa as escrituras, ele usa a Bíblia, mas não dentro do contexto daquilo que a Bíblia está abordando. Por exemplo, há uma grande quantidade de seitas heréticas e de falsos profetas usando a Bíblia, mas usando a Bíblia para defender as suas ideologias. Eles não fazem uma exegese da Bíblia, eles fazem uma eisegese. Qual é a diferença? Exegese significa você extrair aqui o conteúdo da Bíblia para aplicação pessoal. Eisegese significa você ir com as suas ideias preconcebidas, buscar texto bíblico para afirmar as suas ideias. Entendeu a diferença? Então, não é aquilo que eu vou para dentro da Bíblia, é aquilo que a Bíblia vem para dentro de mim. É o caminho inverso. Então, ele é especialista em deturpar as Escrituras. Ele cita as Escrituras. Ele citou as Escrituras para Jesus lá na tentação, lembra? Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, ele leva o Senhor Jesus
a um alto monte e disse: lança-te daqui abaixo, porque escrito está, que dará ordem aos anjos ao seu respeito, para que os seus pés não tropecem em nenhum caminho. Se você notar com exegese esse texto, a primeira falácia que você vê naquilo que ele está citando é que ele está sugestionando a Jesus a se lançar de um alto monte para a terra. É claro que no espaço aqui, entre um monte e a terra, não existe uma pedra. O que é onde é que o Senhor vai livrar os seus pés? Enquanto você estiver caminhando no caminho, para não tropeçar os seus pés no caminho. Não no alto aqui, sugestionado por Satanás para fazer um suicídio. Entendeu? Aí o diabo usando a Bíblia, deturpando a verdade para enganar. Só que Jesus estava armado até os dentes, espiritualmente falando, e ele disse a Satanás: escrito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? Se você pular de um viaduto pensando que Deus vai te socorrer, esquece, meu irmão. Esquece, você vai se suicidar, você vai esborrachar lá embaixo no chão e, lamentavelmente, você tentou o Senhor teu Deus e por isso não há como você ter a eternidade feliz depois daquele ato. Então, se o Satanás sugestionar você a fazer alguma coisa, não faça. Paul Enshui conta no seu livro que um grupo de 4 jovens, eles iriam para um culto e tinha que atravessar uma pequena quebrada, um pequeno riachozinho, e passavam-se ali normalmente por uma pontezinha de madeira. Porém, antes eles chegarem naquele riachozinho, caiu uma chuva e transbordou o riacho. A pontezinha foi levada e um dos rapazes disse: mas o Senhor Jesus andou sobre as águas, e ele disse que obras maiores do que essa nós faríamos, vamos andar sobre as águas. No outro dia encontraram o corpo de 4 rapazes que morreram afogados. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vigie. Nem tudo aquilo que usa a Bíblia, você precisa entender que nem todo mundo que usa a Bíblia está usando com verdade. Tem muita gente que bate na sua porta, quebrantando os princípios bíblicos, trazendo uma interpretação subordinada à sua ideologia daquilo que está na Bíblia, e estão enganando a muita gente, sendo usado pelo próprio Satanás, ok? Então, muita vigilância. Você deve sempre procurar estar nos cultos de ensino, você sempre deve estar na escola bíblica dominical, você sempre deve estar estudando a Bíblia e pedindo ao Espírito Santo iluminação. Não esqueça disso. Ele deturpa as Escrituras, dissimula e induz a induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Ideologias anticristãs. Jesus disse em João capítulo 17 que o mundo nos aborrece, porque aborreceu a ele. O mundo nos odeia. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. O que contém toda a operiosidade de Satanás nesse planeta é a igreja e o Espírito Santo que aqui está. Eles mantêm o diabo no seu devido lugar, no seu raio de ação. Mas Satanás é promovedor de ideologias que pervertem os princípios institucionais do próprio Deus. Por exemplo, a perversão sexual. Ela é nada mais, nada menos do que uma sugestividade praticada no coração do homem sem Deus através dos pensamentos diabólicos. Confusão de sexo. Ideologias das mais macabras e das mais perversas que você possa imaginar. Elas estão lutando para serem implantadas porque elas são afrontosas contra o princípio estabelecido pelo Criador. Ideologia de gêneros, ideologia de sexo, ideologias de governo, toda esta parafernália há promotores. E, lamentavelmente, os grandes meios de comunicação são detentores do poder de transmissões dessas ideologias.
E todas as vezes que você posiciona o seu pensamento judaico-cristão, princípios bíblicos de valores de família, de Deus, de igreja, você é taxado como uma pessoa antiquada, você é taxado como uma pessoa sem qualquer entendimento. Eles pensam, não, nós somos progressistas. E você sabe que se essas ideologias desejosas de serem implantadas, elas vierem amanhã a serem implantadas, toda a estrutura cristã, ela rui, ela vem abaixo. Mas maior é Deus, porque Ele nos dará vitória contra todo tipo de ideologia, porque o Senhor é Deus em nossas vidas e nós permanecemos do lado da Bíblia, com a Bíblia, para fazer a vontade de Deus. Segundo ponto, conhecendo o campo de batalha espiritual, sabemos que o nosso inimigo, ele é astuto e ele vai usar das suas astutices para destruir todo e qualquer pensamento contrário ou pensamento favorável à palavra de Deus. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Eu vim dizendo aos irmãos que o preparo é espiritual, porque a batalha é espiritual. O inimigo é espiritual. Não é contra a carne, não é contra sangue. Não é lutar contra outra pessoa. Não é lutar contra um irmão. Não é lutar contra outra pessoa. Pior do que a luta física é a batalha espiritual. É onde Satanás jeitosamente lança os seus ardis na mente e no coração das pessoas para que elas sejam as propagadoras deste viés ideológico que eles têm. Então, quando você se levanta numa batalha espiritual, você não está tentando atingir a pessoa, mas você está tentando trazer luz àquela ideologia obscura ou astuta que o diabo instalou. E o diabo está aí instalando as suas ideologias para todos os lados. E eu e você estamos no exército de Deus, numa batalha espiritual contra seres espirituais para vencer. E nós iremos vencer, porque Deus não perde guerra. Ok? Essas batalhas espirituais, elas não são físicas, né? O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Ele mantém o homem preso nessa escuridão. Ele jamais quer que o evangelho venha iluminar as trevas que escurecem o entendimento dos homens. É por isso que Jesus disse que os homens não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. Eles amam mais as trevas do que a luz. Eles amam mais as obras de Satanás do que as obras de Deus. Eles querem mais o inimigo do que o seu Criador. As pessoas lutam por isso. As pessoas querem isso. E a nossa batalha cotidiana é lançar luz ao entendimento das pessoas para que elas possam se desvencilhar dessas algemas, dessas cadeias, dessa escuridão em que estão aprisionada a sua mente. E nesse perfil ideológico, as pessoas estão dispostas até mesmo a sacrificar o ensino bíblico cristão para abraçar uma ideologia que venha do coração de Satanás. Tem muitos cristãos sendo enganados. Que o Espírito Santo, nesta hora, esteja iluminando a mente de cada cristão para que não seja enganado nessas armadilhas que Satanás está promovendo e fazendo e mantendo-os escravos de uma forma terrível e eles não conseguem se desvencilhar. Que o Senhor lhes dê força, que o Senhor dê força à sua igreja para que ela possa continuar marchando e marchando em vitória. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual.
ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Individualmente você terá suas lutas contra os desejos dessas hostes infernais da maldade, e coletivamente a igreja batalhará também contra essas hostes. As agências da potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcha contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos, hostes espirituais da maldade. Então, todo este exército, com todo o seu poder, eles são identificados como hostes espirituais da maldade, entidades da maldade. O desejo deles é fazer o mal. É por isso que Jesus disse em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Você tem que entender uma coisa, Satanás, ele não está de brincadeira. E os demônios e as hostes, os principados e potestades e governantes dos ares, eles não estão de brincadeira. Eles estão aí para estabelecer o reino da maldade. Este é o desejo dele. E nós, como cristãos, somos os soldados, o exército contrário a esta implantação das hostes da maldade, o desejo do mal de uma forma plena e total no planeta. Enquanto a igreja estiver aqui, ela é a oposição a este sistema de maldade desejoso de ser implantado. Então eu e você estamos em guerra, devemos estar preparados, devemos conhecer o nosso campo de batalha, conhecer o nosso inimigo, saber que ele é astuto, conhecer também o desejo do seu coração, que é o implantamento do estado de maldade total e cabal no planeta contra a criação do nosso Deus. A pergunta é, ele está conseguindo? Depende na igreja, na sua vida. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que você está fazendo, é que responde essa pergunta. A luta é grande, a luta está travada. Há amigos nossos, há irmãos nossos, que nessa luta travada, batalha ferrenha, estão perdendo as suas vidas. Muitos deles perderam na arena, no Coliseu, nas perseguições. Hoje, existem países em que os cristãos e a própria igreja cristã, ela está sendo perseguida, fechada, silenciada, aniquilada pela ideologia da maldade, que as hostes espirituais da maldade implantaram. Então, meu irmão, ora todo o tempo, fortalece no Senhor, enche do Espírito Santo e fique firme contra todas essas hostes espirituais da maldade. Paulo identifica a força do mal que marcha contra a igreja como principado, potestade, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Estes seres são caracterizados, primeiro, eles são numerosos. Eles são numerosos. Eu quero te dizer uma coisa. Há mais hostes espirituais da maldade do que anjos de Deus. Viu? Satanás, na sua rebelião celeste, ele leva a terceira parte dos anjos. Então, há mais. Segundo, eles são poderosos. Poderosos. O poder deles fora-lhes conferido quando foram criados. E aquele poder que era para eles usarem para o bem, eles, ao degenerarem, e procurarem a Satanás, ao diabo como seu seguidor, este mesmo poder eles usam hoje para a maldade. Então eles são poderosos, mas eles não são todo poderosos. Eles são poderosos, mas não todo poderoso. Todo poderoso só tem um, Deus. E por mais que eles tenham poder, eles são limitados no seu poder. O seu poder tem um limite. Lembra do que Satanás pediu a Deus permissão para provar Jó? Deus disse, você pode tirar tudo o que ele tem, mas você não lhe toque na vida dele. Tirou o que ele tinha, tirou a sua saúde, mas o que Deus havia proibido ele não pôde fazer. Porque o desejo do diabo não era derrotar e acabar com Jó. Era aniquilá-lo.
ver Jó blasfemar de Deus, na cara de Deus, e depois matar Jó. Esse era o propósito. Porém, Deus disse, você não toca na vida dele. Então, eles são poderosos, mas o único todo-poderoso é o teu Deus. Eles são também malignos. A malignidade deles é de 1 grau 100%. Malignos, esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são malignos, terrivelmente malignos. Você olha por um ser humano, por exemplo, vai na Cracolândia. Ali tem pessoas que já viveram em alto nível e pessoas que vivem em baixo nível. Pessoas de status social elevado que abandonou casa, riqueza, apartamento, tudo, e foram viver na Cracolândia. Você olha para aquele ser humano ali na Cracolândia, aprisionado, marcado, viciado, você nota que tem cadeias que o prendem. E os demônios ali trabalham as suas vidas e despejando sobre eles toda a sua maldade. Então, eles são malignos. Se você quer ver o que ele pode, no termo de maldade, fazer para com uma pessoa, vai nas penitenciárias, vai na casa de prostituições, vai nas cracolândias, e você vê como ele escraviza e destrói o ser humano. Eles são malignos. Então, meu querido, a batalha é espiritual. O inimigo é numeroso, poderoso, maligno, e eles também são astutos. Astutos. O que é astutos? São cheios de sutilezas e maquinam a queda do crente e da igreja. Se você olha a astuta serpente do Éden, olha como ela conseguiu a atenção de Eva. Deus havia dito que eles deveriam comer de todo o fruto do jardim livremente, mas do fruto que estava no meio do jardim eles não deveriam comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como ela chegou jeitosamente. Foi assim que Deus disse, não comais de todo o fruto do jardim? Ela já vem com a intenção de levantar uma certa dúvida. Ela lança a sua astúcia sobre Eva. E Eva então disse, não, Deus nos disse que podemos comer livremente de todos os frutos que há no jardim, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal não devemos comer. Aí ela prendeu a atenção de Eva. Aí ela joga dúvida mais uma vez em Eva. Diz, claro, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desta árvore, vocês serão semelhantes a Deus. Então ela disse para Eva, olha, vocês vão ser igual a Deus. Ela armou a sua armadilha. Jeitosamente Satanás armou a sua armadilha. E Eva então olhou para o fruto e viu que era um fruto desejado. Mas o pensamento estava em ser igual a Deus. Este era o desejo de Eva, ser igual a Deus. E ela então lançou de uma forma astuta a serpente, sendo usada por uma entidade espiritual, lançou a sua armadilha e Eva então caiu. Desta mesma forma, estes agentes da maldade, essas hostes infernais da maldade, eles astutamente lutam dioturnamente para destruir você, para destruir a mim e para destruir a igreja. Eles são astutos. Então, quem pode nos socorrer numa hora como essa? Somente Deus. E é por isso a responsabilidade minha e sua como cristão de fortalecer-nos no Senhor, orar e vigiar. Agora, entramos no terceiro ponto da nossa lição, que é as armas espirituais indispensáveis ao crente. Bom, as armas espirituais que nós vamos analisar é como a armadura de Deus.
O que eu devo fazer como cristão? Eu devo fortalecer a minha vida no Senhor, eu devo orar constantemente e eu devo vigiar constantemente. E agora Deus então provê para nós uma armadura. A armadura está exposta. Agora, quem vai vestir esta armadura sou eu e você. Deus não vai colocar a armadura em nós. Não. Ele diz a mim e a você, veste a armadura. A armadura ele dá. Agora, quem vai vestir é você e eu. Entendeu isso? A armadura espirituais, elas são indispensáveis nessa guerra, nessa batalha. Você jamais poderá batalhar sem estar munido dessa armadura. Então, vista a armadura. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura de Deus. Claro que o apóstolo aqui, quando ele apresenta esta armadura de Deus, ele não está usando a armadura exaustivamente. Não. Ele simplesmente está usando uma figura de linguagem para te dizer, a você e a mim, que Deus proveu para nós uma armadura. Basta-nos nós apossarmos dessa armadura para vencer esta. O que ele apresenta aqui são alguns aspectos da armadura, mas Deus tem muito mais no seu arsenal para colocar à sua disposição e à minha disposição na hora da batalha. Esta armadura que Deus proveu para nós, Paulo aqui faz uma listagem de alguns apetrechos da armadura, algumas características da armadura, mas existem muitas outras que não estão aqui porque não é uma lista exaustiva, mas ilustrativa, nada mais que isso. Paulo quer dar a ideia a você e a mim que existe uma armadura preparada por Deus para que, se a gente fazer uso dela, nós podemos ser vitoriosos nessa batalha espiritual. Vamos lá para toda a armadura de Deus. É uma figura de linguagem retirada do contexto, né? Paulo aqui está usando o contexto da linguagem militar e ele vai falar sobre as armaduras de uma perspectiva simbólica daquilo que o soldado romano usava para as guerras. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra a potestade do ar. Então não sou eu que vou fabricar a armadura. Não sou eu que vou fabricar a armadura. A armadura já está pronta. Eu só tenho que vesti-la e partir para a batalha, com coragem, sem temor, confiando no Deus que vai à frente para me conceder esta vitória. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade. É o cinto, né? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. O cinto da verdade. Nesta batalha, você vai usar a verdade para se defender. O inimigo virá com o engano, com o erro. Você vai usar a verdade de Cristo, a verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela é libertadora, ela é protetora e ela é conquistadora. A verdade faz esses âmbitos na sua vida. Então, contra o erro, a verdade. Contra as falsas ideologias, a verdade. Contra os falsos profetas, a verdade. Contra as falsas seitas, a verdade. Contra toda ideologia pervertida, a verdade. E aonde está a verdade? Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então use sempre a verdade. Nesta guerra, lute legitimamente usando a verdade. Segundo, vestida a couraça da justiça.
Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Couraça da justiça. Praticar a justiça. Não é praticar a vingança, porque quem pratica a vingança é Satanás com suas hostes. O cristão, ele pratica a justiça. Ele não toma o culpado por inocente e não toma o inocente por culpado. Ele é justo na medida. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, ser justo, sociedade justa, sociedade ordeira, é constituída por homens e mulheres que praticam a justiça. Entendeu? Então, quando você pratica essa justiça, você está protegido. Esta couraça que o soldado usava protegia tanto o coração como os pulmões, que são os órgãos vitais do corpo humano. Qualquer ferimento ali, a pessoa pode chegar a óbito. Então, o soldado pode chegar a óbito. Agora, esta couraça da justiça vai proteger coração e pulmão, sistema respiratório e sistema sanguíneo, né, de corrente sanguínea. Os dois órgãos mais importantes de um corpo humano. Há essa proteção. E essa couraça da justiça vai fazer com que a sua vida espiritual esteja protegida contra todos os dardos inflamados do maligno, contra toda a espada das hostes infernais. Ok, meu querido? Outra arma da armadura de defesa. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiramente do judeu e também do grego, todo aquele que crê. Então, qual é esta preparação, calçados os pés na preparação do evangelho? O que faz frente, o que faz com que o reino de Deus avance com o seu exército, que é conhecido como a igreja, é a pregação do evangelho. A luta das hostes da maldade com a sua maldade é fazer com que o exército de Deus retraia nesta batalha, afaste. E já o pensamento de Deus é que a igreja avance. E o que pode libertar a raça humana não é ideais políticos, não é fórmulas mágicas políticas. O que pode libertar a raça humana é o evangelho. O evangelho, ele liberta. E esta responsabilidade da igreja é estar preparada para anunciar o evangelho a cada momento, a avançar com o evangelho. Não se esqueça, calçar os pés na preparação do evangelho, anunciando as boas novas. Quarto, tomando sobretudo o escudo da fé. Longo e retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões disparadas pelo diabo. Você já deve ter visto aqueles filmes antigos, né? Que um exército se aproxima de uma cidade e a cidade ela é cercada por uma muralha e no alto da muralha estão os flecheiros com as suas flechas e eles lançam as flechas e muitas delas vinham até com fogo na ponta e o exército que estava tentando conquistar se agachava e defendia-se com o escudo. É essa cena que o apóstolo Paulo está desenhando nessas palavras para que você e eu possa entender. Agora, quem lança essas flechas inflamadas é o maligno. E o escudo da fé é o que vai te proteger. A flecha vai atingir este escudo da fé e não te causará dano. Não se esqueça, esse escudo
é de proteção. Louvado seja o Senhor para sempre. Mantenha sempre firme este escudo da fé, levantando para proteger a cabeça, abaixando para proteger os membros do seu corpo, e vá em frente vencendo no nome do Senhor Jesus. Tomando sobretudo então este escudo da fé. E quinto, o capacete da salvação. Proteção para a cabeça. O capacete da salvação. No soldado romano era pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Proteção para a sua mente, proteção para a sua cabeça, o capacete da salvação, a convicção de que você é salvo hoje e, se permanecer firme, será salvo também amanhã e sempre por toda a eternidade. O capacete do soldado romano, ele era feito de bronze ou de ferro, e para quebrá-lo ou para rachá-lo, se necessário, era necessário um machado ou então uma marreta para bater bem forte. Hoje nós vemos os motoqueiros usando o capacete para que num eventual acidente a sua cabeça seja protegida, né? E muitas vezes esses capacetes, tanto de motoqueiro como de piloto de Fórmula 1 ou de carros de corrida, tem por obrigação este acessório para proteção na hora de desempenhar a sua atividade esportiva ou corriqueira da vida. Então aqui nós vimos nada mais, nada menos que o IPI de Deus para a sua vida, né? O imprimento de proteção obrigatório, né? Que Deus proveu para você e para mim. Mas ele também fala sobre a imprescindível arma ofensiva. A arma ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada era pequena, né? Uma espada pequena. Ela tanto servia para uma autodefesa, como também para o ataque. A espada do soldado romano. Finalmente, a espada do Espírito, no versículo 17. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machairia, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Lembra que nos fuzis dos soldados sempre tem a baioneta na ponta, né? Porque muitas vezes o soldado vai ter que enfrentar corpo a corpo com o inimigo. E a espada que Deus proveu nessa armadura, essa espada é uma arma de ataque. Mas não é uma espada física, não. É uma espada espiritual, é a palavra de Deus, a espada do Espírito. A força dela está a ser transmitida e a atingir o coração daquela pessoa que a ouve, para quebrar todas as fortalezas do diabo, para destruir todo o sofisma, toda a filosofia, levar cativo a Cristo Jesus aquele coração que outrora era inimigo de Cristo. A vitória do povo de Deus está através de usar esta armadura com eficiência. E este combate é diário, corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Como disse lá em Hebreus 4:12, né? Mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Como dando a intenção a você que ela penetra no mais profundo e no mais íntimo do ser. E ali faz a obra, desalojando todas as ideologias malignas e maléficas, todo o entronamento do inimigo que naquele coração esteja, e destruindo todas as pretensões de Satanás para com aquela vida, e dando àquela vida uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, como Jesus fez uso dela em Mateus capítulo 4, de 1 a 10,
quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Esta é a armadura, e ela é indispensável para que você use. Então, recapitulando a armadura: cinto, couraça, sapato, escudo, capacete e espada. A função de cada uma delas: o cinto, a função é verdade; a couraça, a função é retidão; os sapatos, a paz que vem das boas novas; o escudo é a fé; o capacete é a salvação; e a espada é a palavra de Deus. Então você e eu temos uma batalha, a batalha espiritual do crente. E nesta batalha nós devemos estar preparados para ela. Devemos estar preparados, fortalecidos do Senhor, orando e vigiando. Nós devemos conhecer o campo de batalha que temos. Nós estamos lutando num campo de ciladas do diabo. Nós estamos num conflito contra o reino das trevas. Nós temos as agências de potestade, que são numerosas, poderosas, malignas e astutas. E, por último, nós contamos com as armas espirituais indispensáveis ao crente, as armas completas de Deus, as armas indispensáveis de defesa, que são cinto, couraça, sapato, escudo, capacete. Essas são as armas de defesa, e a arma de ataque, que é a espada, a palavra de Deus. Bem-vindo a esta batalha, e saiba que se você é crente, ela perdurará por toda a sua vida. Que Deus em Cristo nos ajude e nos conceda uma grande vitória. E aí, você gostou do estudo dessa manhã? Se você gostou, deixa um comentário aí, deixa uma palavra de gratidão a Deus, e vamos continuar a nossa jornada até o dia que o Senhor Deus assim tem preparado para as nossas vidas. Vamos orar, porque a oração é a que nos dá a segurança para vivermos e vivemos bem com o nosso Deus. Se você precisa de uma oração, não tenha qualquer timidez em pedir. É só deixar nos comentários, nós estaremos orando com você. Quero agradecer aqui a todos os nossos irmãos que nos acompanhou na nossa Escola Bíblica Dominical desta manhã. Domingo próximo estaremos com uma nova lição. Durante a semana nós estaremos dizendo aos irmãos quais é a lição e como você pode adquirir ou acompanhar aqui através da live. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, em o nome de Jesus, o teu Filho, somos gratos porque nos escolheste nesse tempo para esta guerra, para esta batalha espiritual. Não desconhecemos a força do nosso inimigo, mas estamos mais apegados a todo o poder do nosso amigo, que é Jesus Cristo. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem guardado, protegido e livrado. E levanta em oração, Senhor, em favor daqueles soldados teus, que por um descuido ou por uma falta de tomar sobre si toda a armadura de Deus, no campo de batalha eles foram feridos e estão prostrados e pedindo socorro. Ajuda-os, Senhor, nesta hora. Levanta, meu Senhor, estas vidas novamente, para que eles possam continuar avançando. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoe a tua igreja, a cada irmão que participou e que precisa de oração. Estenda tuas mãos agora, faz milagres e maravilha, repreenda toda a obra do inimigo e dá poder à tua igreja, dá força à tua igreja, dá entendimento ao teu povo, a este irmão que nos acompanha. Usa-o poderosamente como um soldado valente, Senhor, em suas fileiras, para a glória do teu santo nome. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um feliz domingo a todos nós, no nome do Senhor Jesus.